Não, nós não estamos aqui para sofrer. Nós estamos aqui para aprender. E, às vezes, o sofrimento é necessário para que a gente saia da inércia. Às vezes, o sofrimento é necessário para que a gente busque novos caminhos. Às vezes, o sofrimento é necessário para que a gente busque novas alternativas de solucionar os problemas que estão gerando nossas dores. Então, vamos dando início a mais um encontro onde a gente tem como objetivo falar sobre espiritualidade e falar sobre apometria. Tem como objetivo principal fortalecer em vocês a capacidade que vocês construíram de servir, a segurança que vocês precisam construir em vocês pela prática, ou pela necessidade, às vezes, dessa troca, para iniciarem os seus trabalhos com apometria, da forma que vocês puderem, colocando em prática da melhor maneira que puderem. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao que nós falamos na aula anterior, no encontro anterior, onde nós falamos sobre processos de obsessão, sobre processos obsessivos. E no curso tem aulas incríveis sobre processos obsessivos, que é bem bacana, de vez em quando, dar uma lembrada, dar uma olhada novamente na aula, tá? Nas aulas que falam sobre processos obsessivos. Então, o meu objetivo aqui é falar dos processos obsessivos para lembrar a gente do quanto isso está presente nas nossas vidas e, consequentemente, nas vidas de todos os pacientes que serão atendidos por vocês. Todos nós estamos envolvidos, de alguma forma, em processos que devem ser vividos por nós com o objetivo de restaurar a lei do amor que foi burlada e que foi mal vivida por nós em outras experiências encarnatórias, ou até mesmo nessa vida, onde nós escolhemos, conscientemente ou não, trilhar caminhos que geraram dores a nós ou a quem estava junto conosco nesse processo. Isso faz parte da vida, isso não quer dizer que somos melhores ou piores por isso. Nós estamos constantemente aprendendo a viver em harmonia com as leis que regem o mundo no qual estamos inseridos, e nós temos o direito de fazer escolhas que às vezes nos levam por caminhos que a gente não gostaria de trilhar. Isso faz parte do aprendizado. E o mais importante de tudo é a gente identificar isso para que, em próxima oportunidade, a gente consiga escolher isso mais conscientes de que a vida é uma via de mão dupla. Aquilo que nós entregamos para ela é o que nós recebemos como retorno energético. Então, hoje, o fato de nós estarmos atuando em harmonia, no máximo possível, né? Em harmonia com a lei do amor, em harmonia com a lei da ação e da reação, é uma questão de inteligência emocional, de inteligência espiritual, de inteligência intelectual, porque nós já sabemos que a vida é uma via de mão dupla, então aquilo que eu entrego para o mundo, de alguma forma, está me qualificando a receber, com a mesma intensidade ou com intensidade maior. Então, o fato de nós hoje nos esmerarmos ao máximo para sermos pessoas melhores, para sermos pessoas honestas, para sermos pessoas mais corretas, para sermos mais pacientes, para sermos mais humildes, mais amorosos, mais compreensivos e assim por diante, todas as características que vão nos transformando em pessoas mais elevadas energeticamente, tem como objetivo fazer com que a gente ande cada vez mais em harmonia com as leis que regem o mundo no qual estamos inseridos, e desta forma a gente não precisa sofrer tanto. A gente não precisa mais viver as dores das escolhas mal feitas, das dores que geramos, das dores que fizeram outras pessoas passarem por situações desconfortáveis. Nós não precisamos mais disso. Quando nós aprendemos a lidar
com a energia, quando nós compreendemos como funciona energeticamente o mundo, que é o que está começando a acontecer com todos nós, essa nova geração, no qual nós nos incluímos, eu me incluo, e principalmente essa nova geração que vem após a nossa geração. Eu estou falando de mim, que eu tenho 53 anos, não sei a idade de vocês, mas muitos de vocês têm filhos. Essa nova geração já vem com uma visão diferente do mundo. A facilidade de compreensão deles é muito maior do que nós tínhamos quando tínhamos a idade que eles têm. Hoje o acesso à informação é outra, mas não, a questão não é só isso. Eles vêm com uma mente mais aberta. Eles entendem a vida de uma forma mais rápida, só precisam de direcionamento, porque ao mesmo tempo que eles vêm com essa capacidade de discernimento maior, eles vêm com fragilidades que também, não canalizando essas questões, podem ser direcionados para caminhos dolorosos, para eles mesmos e, consequentemente, para quem eles amam, que são os pais e assim por diante. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos condições dentro de nós de lidarmos com as situações que poderiam nos levar por caminhos de dor. Hoje em dia, nós não precisamos mais disso. Foi-se a época da humanidade que poderia se dizer o seguinte: nós vivemos a nossa vida, né, nossa encarnação, ela deve ser uma encarnação de pagamento de dívidas do passado. Eu já ouvi falar, talvez não tenha ouvido falar isso, mas eu já ouvi isso muitas vezes. Nós estamos aqui para sofrer. Não, nós não estamos aqui para sofrer. Nós estamos aqui para aprender. E, às vezes, o sofrimento é necessário para que a gente saia da inércia. Às vezes, o sofrimento é necessário para que a gente busque novos caminhos. Às vezes, o sofrimento é necessário para que a gente busque novas alternativas de solucionar os problemas que estão gerando nossas dores, e assim por diante. Então, que a gente, hoje, conscientemente, possamos nos perceber nesse processo todo, para que a gente possa buscar esse caminho de harmonia com as leis que regem o mundo no qual estamos vivenciando essa encarnação, para que a gente possa viver em harmonia, sem a necessidade de tanto sofrimento para aprender, sem a necessidade de dores para que a gente possa sair da inércia, sem a necessidade do sofrimento da vida para que a gente possa encontrar caminhos, sem a necessidade de grandes sofrimentos para que a gente precise buscar conhecimento para solucioná-los, mas que mesmo essas coisas acontecendo, mesmo que a gente de alguma forma esteja vivendo isso, que a gente possa rapidamente, mais rapidamente, perceber que nós temos condições de buscarmos essa solução, de encontrarmos novos caminhos, de sairmos da inércia imediatamente. Mas quando nós estamos conscientes de todo esse processo, nós conseguimos ficar um pouco mais atentos e nós conseguimos perceber em nós e nas nossas vidas as situações que estão gerando ou que podem gerar novas dores e sofrimentos para nós. E dessa forma nós conseguimos viver a nossa trajetória encarnatória a partir de então, sem a necessidade de tanto solavanco, de tanto empurrão da vida para que a gente vá para frente. A necessidade de buscar conhecimento em todos os aspectos da nossa existência, buscar conhecimentos para sabermos lidar com as nossas emoções, buscar conhecimentos para sabermos lidar e superar nossas características que estão guardadas aqui, precisam vir à tona para serem transformadas. A inteligência intelectual que nos qualifica a compreender o outro e o mundo de uma forma mais clara. A inteligência espiritual, que a gente compreende que nós, na verdade, vivemos uma experiência encarnatória para que, quando deixarmos esta vida física, nós estejamos melhores do que quando chegamos aqui. E dessa forma nós vamos estar bem. Independente daquilo que nós tenhamos que viver,
nós vamos viver em harmonia com o processo. Então, nós não vivemos em um mundo de felicidade, nós vivemos num mundo de provas e expiações, então esses desafios fazem parte da vida. Só que quando nós estamos em harmonia com as leis que regem tudo isso, nós conseguimos superar esses percalços e esses desafios que se apresentam na nossa vida sem sofrimento e sem dor. A gente consegue compreender esse processo todo. E assim tudo fica mais fácil. E eu estou falando isso como introdução. Desculpa, tá, pessoal? Só um pouquinho. Eu estou falando isso como introdução ao assunto da noite de hoje, onde a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre processos obsessivos. E uma coisa que eu me surpreendi há muitos anos atrás, quando nós começamos a trabalhar com a espiritualidade, quando eu comecei a trabalhar com atendimentos espirituais, uma coisa que me surpreendeu demais, e talvez vá surpreender você também com o que eu vou te falar, é que muito mais do que a obsessão propriamente dita, mais do que é o processo obsessivo, mais do que a obsessão, que nós vamos falar hoje, o problema maior é a auto-obsessão. E grande parte dos pacientes que nós atendemos, isso serve para você. Percebam o que eu estou falando, é porque vocês lidarão com isso com seus pacientes. Mas não só isso, eu quero que vocês se apercebam também nesse processo, porque nós estamos envolvidos. Nós, mesmo sendo tratadores, em algum momento nós devemos ser tratados também, porque nós temos em nós cargas muito parecidas com os pacientes que iremos tratar e que tratamos, assim por diante. Então, é muito importante também, eu só estou lembrando isso, você se aperceber de se identificar nesse processo. Então, eu estou falando para nós aplicarmos essas informações na nossa autopercepção e também para nós aplicarmos isso no tratamento das pessoas que buscam o que nós temos para oferecer, em relação, por exemplo, à apometria aqui desse grupo. Tá? Então, uma coisa que a gente percebeu, que eu percebi, que os meus colegas também perceberam, surpresos, é que muito mais grave do que o próprio processo obsessivo é o processo de auto-obsessão. Nós percebemos que muitos dos pacientes que eram e ainda são atendidos por nós são as vítimas, são os advogados que acusam e são os juízes que condenam. São o júri que ainda bota força para o cara ficar ainda mais destruído. Nós conseguimos identificar que nós somos os nossos piores algozes. Para que ter obsessor externo quando a gente está vibrando nisso? Nós não precisamos, nós temos a capacidade de nos destruirmos, como nós temos a capacidade de construirmos uma realidade maravilhosa para a nossa vida. E uma coisa que é característica de todas essas pessoas, tá, gente? É a incapacidade de autoperceber-se. São pessoas que, na sua grande maioria, se colocam como vítimas da vida. São pessoas que, na sua grande maioria, não se apercebem que, na verdade, elas estão se colocando na vida como pessoas que deveriam ser o que não são, ter o que assim por diante. E a autoobsessão, ela está muito ligada nisso. Está muito ligado. Então, o que a gente percebeu? Que as nossas mentes, as mentes das pessoas que estavam sendo atendidas, eram, na verdade, o que as aprisionava. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que viveu, nem vou dar um exemplo de vidas passadas, tá, gente?
Eu vou dar exemplos desta mesma encarnação. Uma pessoa que cometeu um erro lá 30 anos atrás, uma pessoa, vamos dar um exemplo, eu estou com 53 para 54 anos. Há 30 anos atrás, eu cometi um erro qualquer e eu fico 30 anos preso, me lamuriando e me lamentando pelo erro que eu cometi, me julgando e me punindo toda vez que eu lembro. E a pergunta agora que eu quero que você se faça, será que você também não tem algo que oprende ou aprende a uma situação do passado? Será que não existe dentro de você uma âncora ligada a um navio afundado lá na época da tua adolescência? Ou após isso? Então, essa percepção, essa autoavaliação, ela precisa ser feita. E se existir, se você identificar que existe, peça ajuda. Não deixe isso se fortalecer. Pare de alimentar. Só que sozinho a gente não consegue fazer isso. Porque isso ficou tão fortemente alimentado, ficou gravado em nós, e ficou sendo alimentado por tanto tempo, que aquilo se tornou uma realidade presente para nós. Nós damos vida, nós damos vitalidade a essa situação. Então, se nós identificamos que isso existe conosco, peçam ajuda. Falem comigo, entrem em contato comigo, combinem entre vocês de um ajudar o outro. A apometria ajuda demais nesse processo. Ajuda demais. E quando você identificar isso em seu paciente, trate imediatamente isso. Faça um atendimento específico. Dedique um dia daquelas 3 semanas, 4 ou 5 que você marcou que você está atendendo o seu paciente, para que você possa tratar essa característica dele. Porque quando nós somos algozes de nós mesmos, nós somos como marionetes nas mãos, aí sim, de espíritos que começam a nos obsediar porque nós nos mantemos vinculados a frequências de dor. Mesmo que tenha acontecido no passado, mas ela está tão presente em nós hoje. E daí, a partir de então, nós baixamos a nossa frequência, e daí sim nós somos, além desta auto-obsessão do qual nós somos vítimas, nós começamos a ser vítimas também de processos obsessivos que utilizam aquela nossa fragilidade para nos abalar ainda mais. Percebam que uma coisa vem após a outra, uma coisa está atrelada à outra. Quando nós estamos com algum problema e nós não solucionamos esse problema, isso vale para tudo na vida, tá? Isso que eu estou falando são coisas que você vai falar também para os seus pacientes, mas eu estou falando nesse momento para você. Estou falando para mim. Quando nós temos algo em nossas vidas que nós não trabalhamos isso gera possibilidades e dá abertura para que aquilo se torne um emaranhado de situações. A partir dali, existe uma abertura energética que outras situações possam ser geradas a partir deste princípio. A partir dessa brecha energética que nós estamos alimentando em nós. Então, a auto-obsessão ela precisa ser muito bem observada nos processos de tratamento espiritual, nos processos de tratamentos apométricos. Observe com atenção. Se observe. Avalie seu paciente. Avalie-se também para ver se você também não tem algo em você que está alimentando uma frequência que não precisa mais estar vibrando em você. Uma dor, um sofrimento, um erro cometido, qualquer coisa que te prenda ao passado.
E se você, volta a repetir, se você não conseguir lidar com isso, se você identificar que tem isso em você, entre em contato comigo, que daí a gente agenda um tratamento aqui com a gente. Isso vai te ajudar bastante. Bem importante, tá? Quando você estiver com os seus pacientes, você vai ter que fazer essa avaliação também. E isso tudo é na conversa. Às vezes, nem sempre você consegue identificar isso na primeira conversa. Mas na conversa do segundo atendimento, do terceiro atendimento. Tá, e aí? O que te magoou tanto? Qual é a mágoa que você carrega dentro de você? Qual é a dor que você não consegue esquecer? O que você... Pergunta importante. O que ou quem você não consegue perdoar? O que ou quem você não consegue perdoar? Perguntas importantíssimas para identificar isso. E daí, muitas vezes, você vai identificar que o teu paciente, antes de ser tratado das dores físicas que ele tem, antes de ser tratado das dores emocionais que ele tem, antes de ser tratado dos problemas espirituais que ele precisa tratar isto que está vibrando nele. E a apometria é um instrumento fantástico para ele. Então, isso dá abertura para outros tipos de processos obsessivos. Mas, antes disso, a gente vai entender um pouquinho sobre tipos de obsessão. A obsessão, ela pode acontecer na nossa vida de diversas formas. Vamos relembrar o que nós já estudamos. A obsessão, nós podemos sofrer obsessão de pessoas encarnadas, de encarnado que obsedia encarnado, como, por exemplo, um marido ciumento, uma mulher possessiva, uma mãe que não consegue libertar para a vida o filho, e assim por diante. Percebam que eu estou falando isso para autoavaliação e para que a gente possa utilizar esses conhecimentos no acolhimento das pessoas que iremos atender. Em qualquer situação dessas, a gente deve ajudar, porque são pessoas que precisam de ajuda. Tá? Como ajudar? Utilizando a apometria e os conhecimentos que vocês têm. Okay? Então, os processos obsessivos podem acontecer de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado. Por exemplo, o marido que perdeu a esposa. E o marido fica naquele sofrimento, ou uma mãe que perdeu um filho. Tá? É normal a gente viver e sofrer o luto, tá, gente? É inevitável isso. Quando a gente ama, a gente sofre. Só que nós podemos sofrer por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Nós já sabemos que a vida continua. Nós já sabemos que a morte física não é o fim. Nós sabemos que quem nós amamos, mesmo que não esteja presente conosco fisicamente aqui, ela está espiritualmente viva. E muito mais viva do que nós. Muito mais viva do que nós. Então, quando a gente compreende isso, fica mais fácil da gente superar a dor do luto, por exemplo. Tá? Mas o que acontece? Existem casos, e não é incomum, tá? De pessoas desencarnadas que vêm dizer o seguinte: olha, ou melhor, as equipes de socorro às vezes dizem para a gente nos atendimentos dizendo o seguinte: não, o que acontece? A gente leva ele para o hospital desencarnado, tá? A gente tira ele dentro da casa onde ele está, com a mãe ou com o marido, o cara desencarnado que está com quem ele ama na vida encarnada. Nós retiramos ele, nós adormecemos ele ou ela, levamos para o hospital, só que o sofrimento desta pessoa encarnada e o desequilíbrio dela, chamando fervorosamente, criam laços fluídicos que se conectam com o desencarnado que está em processo de recuperação, que está em processo de assimilação de uma nova realidade existencial. E o amor que existe entre ambos os conecta, fazendo com que
vibratoriamente, ele volte como se fosse uma fuga, voltando lá para aquele lugar de dor e sofrimento. E daí ficam os dois ali chorando, desesperados. Uma coisa ridícula. Eu estou falando isso de coração limpo, tá, gente? Não tô... É uma coisa ridícula, porque ambos ficam se alimentando de dor. E não é incomum isso acontecer, inclusive, em famílias, em núcleos espíritas. Que a gente precisa chamar da razão, dizer, vocês vão se reencontrar, quando chegar a sua hora, vocês vão se reencontrar, e assim vai. Então, esse processo obsessivo pode acontecer de encarnado para desencarnado. Nessas situações que eu estou narrando para vocês. Tá? E aí cabe a você, como alguém que está tratando alguém, primeiro instruir, segundo tratar a pessoa. Né? Vai fazer um atendimento apométrico para a pessoa, mas você vai instruir também. Se a pessoa não crê em continuidade da vida, tá? Você vai ter que tratá-la e você vai ter que informá-la, mesmo que ela não acredite nisso. Tu vai ter que passar a tua informação. Porque a gente precisa entender que espiritualidade, gente, não tem nada a ver com religiosidade. E isso se confunde muito. A espiritualidade faz parte da doutrina espírita, faz parte da Umbanda, Candomblé, sei lá o quê, a continuidade da vida. Todos nós continuamos vivendo quando deixamos este plano, independente da nossa fé, independente se eu acredito ou não. É aquela história, aquela pergunta, se eu perguntar para você, a água molha? Quem que tu vai responder? Todos, sem exceção. Vai dizer, não, a água não molha? Não, vai dizer que a água molha, porque é um fato. Né? E nós que vivemos a espiritualidade, que temos essa conexão, é um fato, é um fato. Eu achei bacana uma vez que esse exemplo da água foi dado pelo Divaldo. Perguntarem para mim se a vida continua é a mesma coisa que perguntarem para você se a água molha. Olha que fantástico isso. Quer dizer, é uma convicção, é uma realidade. Porque é um fato. E a continuidade da vida é inerente, ela está guardada dentro de nós, porque todos nós viemos da erraticidade, todos nós somos espíritos. E, de alguma forma, esse registro está dentro de todos nós. Mesmo aquele que não crê em nada. Só que, às vezes, a sementinha plantada ali ativa aquela, né, e se fortalece a partir de então. Então, isso é muito importante. Então, vamos lá. Tipos de obsessão. Encarnado para encarnado. Encarnado para desencarnado. Tá? Vamos colocar aqui. Desencarnado para encarnado. E aí entra algumas coisas que a gente precisa compreender para a gente poder informar. Todo o processo obsessivo ele vai ser tratado durante o atendimento apométrico, tá? O terapeuta ele não vai tratar espíritos. Nós já falamos isso muitas vezes. Então, vamos lembrar. Por que o terapeuta não trata espíritos? Primeiro, porque você não sabe a carga energética espiritual que aquele ser traz junto com ele. Você não sabe o quanto de energia que precisa para lidar com uma carga que às vezes é muito grande. Às vezes a pessoa que está sendo tratada por você está sofrendo um processo obsessivo extremamente complexo, onde existem equipes especializadas, onde existem o que na apometria nós chamamos de magos negros, que são espíritos extremamente qualificados para gerar grandes processos obsessivos. E daí o terapeuta ele não tem condições energéticas de lidar com isso. Ele não tem nem conhecimento estruturado para lidar com isso. Então, o terapeuta, o que ele vai tratar? Ele vai tratar o paciente, em acordo com as demandas que o paciente está trazendo. Só que o que é maravilhoso da apometria é que quando o terapeuta está fazendo isso,
automaticamente, quando o paciente está sendo tratado dentro de um ambiente terapêutico por um terapeuta, envolvido pelo sentimento de amor, envolvido pelo desejo de servir aquela pessoa, a energia tanto do paciente quanto do terapeuta está gerando, a nível astral, o encaminhamento de muitos espíritos. Está gerando uma limpeza energética nos campos do paciente que impedem, de alguma forma, a intensificação daquele processo. E você está dando condições de que o próprio paciente consiga, através da mudança de frequência energética que a apometria gera, fazer com que ele consiga fazer movimentos que impeçam e limitam a interferência desses campos obsessivos, mesmo que complexos. Esses campos mais complexos, eles só devem ser tratados em casas espíritas, em casas umbandistas, onde existem equipes mediúnicas, que têm vários indivíduos doando energia e com encarnados, com sensibilidade mediúnica para acompanhar os processos. Deu para entender, só lembrando, por que a apometria não pode, não deve ser tratado espíritos desencarnados dentro do ambiente terapêutico? Alguma dúvida em relação a isso? Muito bem. Não. Então, nesse processo de obsessão entre desencarnado para encarnado, nós tratamos o paciente encarnado, que esse mesmo tratamento reverbera para o seu astral, para o seu campo espiritual, auxiliando ele na resolução dessas situações, mesmo que nós não atuamos diretamente. Por isso que, durante todo o processo de aprendizado no nosso curso, nós vamos aprendendo a entrar em conexão com os amigos espirituais, com a equipe espiritual que está dando suporte para o teu trabalho. Ou você acha que o resultado que a Irene teve com o paciente dela foi a energia só dela que gerou? Não. O resultado que a Zélia teve com aquele paciente com câncer foi o tratamento só a energia dela. Não, é a equipe espiritual atuando. Enquanto nós fisicamente estamos atuando aqui, algo grandioso está acontecendo a nível astral, trabalhando essas frequências, mesmo sem a nossa percepção, mesmo que a gente não consiga perceber, não vê nada. Mas isso acontece em todos os atendimentos da apometria, tanto presencial quanto à distância. Não tem diferença nesse sentido. Então, o que acontece aí? Esses processos obsessivos, desencarnado para encarnado, independente se eles são simples ou complexos, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho qual é a diferença entre processos obsessivos simples ou complexos, independente de qualquer coisa, além do atendimento e do tratamento que nós realizamos com o nosso paciente, nós vamos ter que passar informações para ele, para que ele mude determinadas características de ser e de viver a vida. Ele precisa, para se proteger desses processos que continuarão acontecendo, se ele continuar agindo e vivendo a vida como ele vivia. Porque nenhum processo obsessivo é vivido por nós se nós, de alguma forma, não dermos uma brecha energética para que aquilo aconteça. Gente, isso é muito importante a gente entender. Nenhum processo obsessivo é vivido por qualquer um de nós, incluindo nós ou os pacientes, sem que, de alguma forma, nós damos uma brecha. E nós temos que identificar o que está gerando essa brecha. E daí você vai falar para o teu paciente. Você vai perguntar para ele, como é a tua vida? O que você faz? Intuitivamente, muitas vezes, o próprio terapeuta, mesmo que não tenha grande sensibilidade mediúnica, com o fato dele estar praticando a apometria,
a intuição dele vai se ampliando, a sensibilidade dele vai se ampliando, e ele vai perceber o seguinte: putz, esse cara gosta de uma bebidinha, ele gosta de beber, ele gosta de estar em locais que consomem muita bebida. Ou o próprio paciente vai te falar que ele tem uma tendência ao desequilíbrio sexual, por exemplo, que são brechas energéticas que as pessoas abrem para se tornarem vítimas do processo obsessivo. E essas fragilidades, porque são fragilidades que nós, como seres humanos, temos, é que fazem com que essas energias entrem no nosso campo, gerando os processos obsessivos que tão danosamente destroem vidas constantemente de muitas pessoas. Uma coisa que foi constatada pelo Dr. José Lacerda, que foi o médico que, na verdade, criou a apometria que hoje nós utilizamos, através de estudos científicos e criando métodos de atuação, que é como vocês atuam hoje com a apometria, ele percebeu o seguinte, ele descobriu o seguinte, tá? Que, com raríssimas exceções, percebam, todos os problemas mentais são gerados por processos obsessivos. Sabiam disso? Com raríssimas exceções, exceções como o traumatismo craniano, um acidente, o cara bateu a cabeça, né? Mas as doenças mentais, na sua quase que totalidade, elas são geradas por processos obsessivos. E muitas vezes em indivíduos com sensibilidade mediúnica, que não conseguem lidar com aquilo, que se entregam aos desequilíbrios, e assim por diante, até que aquilo se torne uma doença que se manifesta no físico, que é o desequilíbrio mental. E segundo ele, e segundo informações que a gente tem da nossa própria equipe, os hospitais psiquiátricos do mundo inteiro estão repletos de indivíduos obsediados. Então, percebam o quanto é importante isso que a gente está falando hoje. Percebam o quanto é importante você entender isso, o quanto é importante você ser instrumento, através da apometria, para tratar as pessoas que estão vindo até você, para tratar as pessoas que virão a ser tratadas por você. E como eu sempre falei, em todas as aulas que nós fizemos, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma dificuldade, eu sempre estarei aqui disponível para te ajudar. Surgiu algum caso que tu não sabe como lidar, que tu não lembra como atuar, entre em contato comigo, que eu vou te ajudar. Hoje e sempre, enquanto eu estiver encarnado. E se eu estiver desencarnado, provavelmente eu vou continuar te ajudando nesse processo. Tá? Se assim a espiritualidade me permitir. Porque isso é muito importante. Isso muda vidas. Isso muda a trajetória existencial da pessoa. Imagina uma pessoa que poderia ser levada à loucura, ser tratada e modificar a sua trajetória, conseguir seguir o seu projeto encarnatório. Ninguém veio encarnado para gerar uma loucura e viver como um indivíduo incapaz de viver o seu projeto encarnatório. Ninguém vem com o projeto encarnatório de viver como uma pessoa fora da casinha. É lógico que tem os processos reencarnatórios, mas daí normalmente a pessoa já reencarna com aquelas limitações intelectuais, para que normalmente ela não cometa os mesmos erros que ela cometeu quando estava sanzinha, tá? Mas eu estou falando de outra situação. Estou falando de loucuras e processos que se desenvolvem durante a encarnação do indivíduo, tá? Então, com a gente entendendo isso, a gente consegue ajudar bastante. A gente consegue perceber o quanto isso é importante, o quanto esse movimento é importante. E existe também, gente, o processo obsessivo gerado de desencarnado para desencarnado. Sabiam disso?
que existem muitos espíritos obsediados no mundo espiritual por espírito desencarnado. Muitos, muitos. Inclusive, literaturas espíritas aí tem um monte falando sobre isso, onde nas cidades astrais, nas cidades umbralinas, os magos negros ou os chefões dessas cidades, né, tem um séquito de escravos, um séquito de guardiões, de soldados, assim por diante. São todos indivíduos que estão sob a égide de um poder autoritário, pelo medo e assim por diante. E estou falando isso só como um exemplo, mas tem os processos obsessivos que as pessoas sofrem, onde o desencarnado está aguardando o indivíduo, a vítima dele, desencarnar para continuar obsediando. Então, por isso que a transformação que a gente precisa ter nesta vida, a identificação de que nós precisamos nos esforçarmos para melhorarmos o nosso íntimo, para melhorarmos a nós, através de todas as características que a gente deve construir em nós, como no início eu falei, é muito importante porque, mesmo que nós tenhamos inimigos do passado nos aguardando quando desencarnarmos, se nós nos esforçarmos para transformar o nosso íntimo em pessoas melhores hoje do que éramos ontem, por exemplo, nós conseguimos mudar a nossa frequência vibratória. Então, esse indivíduo, mesmo desencarnado e eu encarnado, hoje não consegue chegar até mim. E quando eu desencarnar, mesmo eu desencarnando, tendo esse vínculo com esse cara, ele não consegue chegar a mim, porque a minha frequência é outra. Então, isso nós geramos em nós, através da nossa transformação íntima, e isso nós geramos no nosso paciente, através do tratamento e através das informações que a gente vai dar para ele de modificação de rota. Ó, cara, se tu bebe demais, para de beber, bebe menos. Eu bebo socialmente. Todo dia, quando eu saio do trabalho, eu vou beber socialmente. Acredita, alguém já me falou isso. Eu bebo socialmente todo dia. Eu bebo socialmente. Cara, se você bebe todo dia, não faça isso. Então, por exemplo, o paciente, tu identifica que o paciente, a bebida é uma característica de fraqueza nele que baixa a frequência vibratória, que é onde esses indivíduos conseguem se chegar com mais força próximo dele e dominá-lo. Então, tu vai dizer, olha, o que acontece é o seguinte, você precisa parar de beber, cara. Para de beber, para de... Imagina os ambientes uma pessoa frequenta que bebe todo dia. Né? Uma pessoa que diz para você o seguinte, olha, eu tenho uma tendência ao desequilíbrio sexual. Homem ou mulher, não importa. Tu vai ter que falar, não, você vai ter que aprender a controlar isso. Vai ter que aprender a controlar isso. E ali a gente fala, por exemplo, tá? Estou dando só como exemplo, tá? Não é só na prática, é no pensamento também. Cuida, porque é através do que nós pensamos que nós geramos campos energéticos para que aquilo se manifeste em nós, para que as emoções nos envolvam. Nenhuma ação é cometida e é realizada sem antes partir do pensamento. Então, são informações que o nosso paciente precisa ter, para que dessa forma ele possa se proteger, ele possa estar vibratoriamente mais em harmonia, para que os amigos espirituais dele, que todos temos, que vibram no amor e que têm interesse de que a gente cresça, de que o nosso paciente melhore e assim por diante, consiga interferir na vida dele positivamente. E dessa forma, a força desses indivíduos que querem mantê-lo vibrando lá no dedão do pé, não consigam atuar com ele. Então, essa mudança de frequência vibratória é determinante para a continuidade do equilíbrio do nosso paciente. Toda vez que alguém for tratado dentro de um ambiente apométrico, seja ele espiritual ou terapêutico, todos são de alguma forma espiritual, tá? Mas quando eu falo espiritual, é dentro de uma casa espírita ou dentro de uma casa umbandista, ou assim por diante. Mas todos os pacientes que são tratados pela apometria,
Eles saem do atendimento em uma vibração diferente da que quando eles entraram. Sem exceção, todos. Só que a manutenção dele, a manutenção daquela frequência, é importante o movimento, para a manutenção daquela frequência, é importante o movimento do nosso paciente em acordo com a necessidade que você identifica que ele precisa ter, em relação à atividade que ele precisa conter ou que ele precisa realizar. Então, por exemplo, um cara que tem problemas de liberar suas energias, por exemplo, dá um exemplo, você identifica durante o atendimento, isso pode acontecer, que a pessoa ela é uma esponjinha energética. Isso você identifica até na conversa, tá? Daí o que tu vai fazer? Tu vai falar para ela, não, tu precisa andar um pouquinho na natureza, precisa tirar 2, 3 dias da semana para que você possa fazer uma caminhada, colocar os pés no chão e na terra, fazer os exercícios, aqueles que eu passei, que vocês têm lá nos exercícios, nas recomendações dos pacientes. Quer dizer, não é por acaso esses movimentos. Não é por acaso isso. E aquelas tendências e características que você identifica, às vezes até que o paciente falou que tem, que ele vai em busca para ser tratado, né? São situações, são características que devem ser limitadas dele. E quando ele faz o atendimento apométrico, ele tem uma facilidade maior para controlar aqueles ímpetos do desequilíbrio que ele tinha. Uma coisa atrelada à outra, tanto no lado positivo quanto no lado negativo. Quando nós fazemos um movimento em relação a algo que nos faz bem, nós trazemos conosco o efeito desse movimento que vem em cascata. Quando nós fazemos algo para o nosso desequilíbrio, que nos desequilibra, como eu falei antes, nós trazemos junto o efeito cascata daquela frequência que se soma em nós e que se soma no nosso paciente. Consequentemente, é uma escolha consciente. Só que mesmo consciente, as pessoas que vivem determinadas características não conseguem controlar. Aí elas buscam ajuda. E aí elas vão chegar até você, até a pessoa que tem condições de ajudá-la. E você tem condições de ajudá-la. Meus amores, foi a nossa 1 hora. Eu não quero ir muito longe sobre isso. Eu não quero me passar muito, porque senão a aula fica muito cansativa. A ideia era fazer 45 minutos, tá? Eu espero que tenham sido informações que ampliem um pouquinho a compreensão de vocês. Eu não quis fazer uma aula sobre obsessão, porque nem eu falei, a aula sobre obsessão vocês têm lá dentro do curso. Aqui é só tópicos e pontos a serem lembrados por todos vocês, tá? Porque isso aqui é para você, é para vocês que estão trabalhando com apometria. Também serve como informação para quem não conhece a apometria, mas que, de alguma forma, essas informações servem, muitas vezes, para se libertar do próprio desconhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi produtivo? Muito bem, queridos, queridas. Que vocês tenham uma semana super legal, uma semana iluminada, que vocês possam ser luz onde vocês estiverem, que vocês possam ser luz principalmente para vocês. Que quando a gente consegue ser luz para a gente mesmo, a gente ilumina o caminho de quem está próximo de nós. E desta forma a gente consegue mudar o mundo. É assim que a gente muda o mundo, fazendo a nossa parte da melhor maneira que nós pudermos. E sem a gente perceber, a gente traz pessoas junto com a gente nesse processo todo. É como a luz que se espalha, iluminando o caminho de quem estava na escuridão. E essa luz, ela é emanada de uma única lâmpada, muitas vezes, que muitas pessoas seguem. Então, que cada um de vocês consiga ser isso, cada um de nós consiga ser isso cada vez mais. Que a nossa luz se ilumine cada vez mais, que ela chegue a cada vez mais pessoas, que ilumine caminhos cada vez mais longos, para que dessa forma a gente consiga, de alguma forma, ser instrumento de amor nesse mundo que precisa de tanto isso, né? Precisa de tanto amor,
nesse mundo que precisa de tanta paz, assim por diante, que a gente consiga ser isso através da forma como a gente vive e experiencia em nossa vida. E que a gente consiga instruir servindo também. Uma semana maravilhosa para todos vocês, tá? Fiquem bem.